Olá, seja muito bem-vindo para essa nossa segunda aula desse mini curso Superando a Pandemia nos nossos negócios de alimentação. Então, seja muito bem-vindo para você que está chegando agora. Se vocês já assistiram a primeira aula, vamos dar sequência agora na segunda. Para quem não assistiu ainda, eu recomendo que vá lá, assista ainda a primeira aula, para depois vir assistir essa aqui, para dar uma continuidade, porque senão você vai ficar meio perdido com as informações. E lembrando que eu vou deixar essas aulas gravadas, disponíveis para vocês assistirem até domingo. A partir de domingo, à noite, eu vou estar tirando essas aulas do ar e os PDFs da aula eu vou estar liberando no grupo do WhatsApp. Então, se você não faz parte ainda do grupo do WhatsApp, entra lá para você poder receber esses PDF. É a forma mais fácil que eu achei de estar enviando o comunicado e de estar enviando o material a todos vocês. Ok? Então eu vou repetir o mesmo processo hoje que eu fiz ontem. Vou abrir o grupo por 2 horas para vocês colocarem ali as suas dúvidas. De repente ficou da aula de hoje, para vocês colocarem alguma ideia que possa estar colaborando também com o restante do pessoal aqui no grupo. E aí, depois dessas 2 horas, eu fecho. E aí, aquelas perguntas, aquelas dúvidas que vocês estão tendo, eu vou estar respondendo, vou estar postando no grupo. Se for o caso, se for necessário, a gente faz uma live aí ao vivo de perguntas e respostas para que vocês possam entender todo o processo. E não fique com vergonha, não ache de repente, eu acho que minha pergunta é boba, que minha pergunta. Não pensa isso, não pensa, pergunta. Então, nós estamos aqui para ajudar. Então, todos nós fazemos parte de um grupo. Então, pergunte. Mas antes, eu quero recapitular com vocês o que nós vimos ontem na aula. Lembrando, nós falamos também sobre os cuidados com a higiene em todo o percurso, ali desde a rua até a área de manipulação e vice-versa. Rua que eu digo, desde a entrega ou de alguém da sua empresa e buscar os insumos em algum local, algum centro atacadista, algo assim, desde a sua mercadoria vindo da rua ou seus colaboradores, você, tudo que vier de fora, até a parte da distribuição, manipulação, distribuição, tudo e o caminho contrário também. Nós falamos de todos os cuidados. Falamos da conscientização de todo mundo nos negócios de alimentação, das reuniões diárias, que é essencial nós termos isso. Um dia só não é o suficiente, então a gente precisa recapitular várias vezes para absorver, para a gente poder entender aquilo, conscientizar e fazer, porque mudança de hábito não é fácil. Então a gente precisa percorrer um caminho para ter essas mudanças e para elas serem significativas na nossa vida, né? A importância do controle de compras, do recebimento, do armazenamento, manipulação, distribuição e da limpeza. Nós falamos sobre tudo isso. O quanto é importante todos esses controles, todas essas tarefas você fazer para evitar a contaminação. Evitar já a contaminação do dia a dia, todas elas seja de micro-organismos, seja físico, seja químico, e ainda mais hoje com esse Covid-19 que é tão perigoso. Então, nós precisamos tomar uma série de cuidados aí redobrados. Falamos tudo isso ontem. E o que tem aparecido nas mídias, como gerar confiança e credibilidade dos seus clientes, porque as pessoas elas estão com medo, elas estão com receio, e isso provoca uma grande queda no setor de alimentos e bebidas. Então, nós precisamos recuperar essa confiança, passar essa credibilidade para as pessoas que não estão aqui na nossa empresa, que não estão acompanhando o processo, que não estão vendo a manipulação. Então, elas estão na casa delas, trancadas, recebendo uma chuva de informações. Algumas pessoas já estão desesperadas por ficar presa, porque ela não aguenta ficar presa em casa, então ela tá cheia de informações aí, ela vai fazer o quê? Ela não vai pedir comida, ela não vai se alimentar, ela vai ter medo de tudo. Então nós precisamos mostrar para essas pessoas que elas podem confiar no nosso serviço, que elas podem sim usufruir dos nossos serviços. E hoje, nessa aula,
nós vamos falar sobre como controlar a produção e amenizar os seus desperdícios. Por que isso? Hoje, muitos negócios que serviam 100 refeições ou que atendiam 200 clientes por dia, depende, vários clientes, de 50 a 300 a 1000, até empresas grandes com 5.000 pessoas, todas estão sofrendo com isso. Então, os comércios que depende muito, que é muito variável, que essa renda, esse atendimento, então eles caíram drasticamente ali no atendimento. Só que nós precisamos controlar essas preparações, essa distribuição, para que não sobre e nem falte alimentos. Porque se sobrar alimentos, a gente vai ter desperdício. E o momento não é de desperdício, nós já estamos, não sabemos como que vai ser as nossas finanças, não sabemos se vamos ter dinheiro daqui a um mês ou não, então a gente precisa economizar o máximo possível. Então eu vou dar algumas dicas, algumas ideias do que a gente fazer, de como melhorar isso. Então eu entro, são 5 tópicos que eu vou estar abordando com vocês, que é a redução de funcionários, o que fazer, como fazer isso, o pré-preparo dos alimentos, como manter ainda uma agilidade, uma eficiência, como reduzir os custos ali no seu preparo, nas suas preparações, e como controlar, fazer os controles de finalização dos seus pratos. Finalização para poder ir para o cliente, esses cuidados de higiene e também nessas sobras aí e os desperdícios que eu falei para vocês. Então vamos lá. Rodízio da equipe, funcionários afastados. Então, o que eu faço? Eu tenho uma equipe, de repente, nós sabemos que aqui tem empresas que têm poucos funcionários, tem empresas que têm mais 10, 20, 50 funcionários. Então, o que eu faço? Rodízio, eu faço escala e meus funcionários estão se afastando. Como que eu vou produzir os meus alimentos? Então, para aquelas equipes pequenas, elas sentem mais. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa ali com 5 funcionários e de repente eu tive que afastar 2, 3 funcionários, a gente sabe que isso já prejudica muito no andamento do negócio. E o que eu devo fazer? Então, eu coloquei o primeiro item ali, uma escala de tarefas. Então, nós vamos falar sobre várias coisas, mas um dos itens que você vai precisar fazer, principalmente nesse momento, é a escala de tarefas. Então, você vai pegar os poucos funcionários que você tem, ou vai dividir, como nós falamos ontem, se você dividiu a sua equipe em 2 para poder fazer turnos, ou para poder revezar nos dias, ou em questão de férias, você vai precisar sim de um controle rigoroso para não virar bagunça, para não esquecer itens da sua produção, para não ficar nada para trás. Então, essa escala de tarefas, ela vai ser primordial. Como? Para relembrar tudo que precisa ser feito quando for iniciar o trabalho e tudo que deve ser feito durante e depois do trabalho. Então, ela fica mais ou menos assim, ó. Eu coloquei ali um exemplo, que é a escala de serviços diário. Aí você tem as tarefas ao chegar. Então, eu listei algumas tarefas aqui de uma empresa que eu tinha. Então, eu só coloquei o modelo de uma das empresas que eu fiz consultoria. Aí tem as tarefas ali durante o expediente que ela precisa fazer, as tarefas antes de ir embora. Ali você muda conforme o que precisa, conforme o que a gente conversou ontem também. Você vai avaliar, vai listar ali todas as tarefas que são primordiais e aí você vai colocar nas coluninhas de segunda, terça, quarta até domingo, dependendo dos dias que você trabalha, você vai colocar ali o nome da pessoa responsável por aquela tarefa. Então, se você tá aí com um turno de revezamento, de trabalho um dia, folga outro, trabalho outro e assim por diante, o que você faz? Então, na segunda-feira, eu tô com o meu grupo A. Então, eu vou colocar o nome dos funcionários que vai realizar aquelas tarefas. Na terça, o outro grupo, o nome dos funcionários que vai realizar aquela tarefa. Porque tem como, com essa escala, eu fixar ali na área de produção e eu tá verificando o que foi feito, o que não foi feito, pra gente lembrar, porque a gente, né, do jeito que tá, a gente vai esquecer, né? No dia a dia a gente já esquece, imagina agora, né? Então você vai ter ali
no mural, na sua área de manipulação, e vai poder ver e cobrar. Fulano, você fez isso, ciclano. E aí um vai ajudando o outro, um vai colaborando com o outro. Pelo menos dessa forma, ninguém esquece de nada. E aí, a redução dos pratos do cardápio é o segundo item. Então, vamos supor, você tem um cardápio, ó, tem um modelinho aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um cardápio ali com um monte de opções. Eu tô com uma equipe reduzida, ou eu tô trabalhando só com delivery. Faz um levantamento do que mais sai. Aí, eu também falei ontem um pouco sobre isso, do que mais sai, de preparações menos elaboradas, do produto, ingredientes mais caros. Você vai verificando quais aqueles itens que você precisa cortar do seu cardápio, e aí você vai reduzindo para que você dê conta, seus funcionários dê conta também de produzir tudo que é necessário, para que também não deixe o cliente na mão, ou não entregue de qualquer jeito. Você consegue ter um controle ali da sua qualidade se você reduzir um pouco esse número de opções nesse momento. Por exemplo, eu grifei ali, ó. Nesse cardápio aqui, tinha um filé de frango à milanesa, tinha um bife à milanesa, tinha um filé, com filé ali contra filé parmegiana. Então, são preparações que exigem maior manipulação. O meu funcionário precisa de mais tempo para poder estar empanando, tá fazendo aquele parmegiana, separando tudo. Então, ela é mais trabalhosa. Então, procura evitar um pouco esses tipos de prato, a não ser que um desses pratos seja o seu carro-chefe que mais esteja saindo nesse momento e o que está trazendo o maior retorno financeiro para você agora. De resto, você elimina, diminui esses pratos aí. Outra coisa, eu tenho ali, ó, por exemplo, nos pratos do dia, bife a rolê, exige maior manipulação, mais tempo também, a mesma coisa do primeiro, a feijoada também, são alimentos de preparações mais com detalhes, né? Com uma série de detalhes, então nós gastamos muito tempo. Ali eu tenho nhoque, é uma preparação boa de se fazer se ele já for pré-preparado. Agora, se você precisar fazer uma massa caseira, aí sim vai ter um trabalho muito maior também. Aí nós vamos falar também sobre substituição de ingredientes, o que você pode fazer para driblar alguma dessas coisas, porque às vezes você vai falar, nossa, mas o meu cardápio é a base disso, eu dependo desses alimentos, é o que mais está saindo. Então também vamos ter algumas alternativas de como a gente pode driblar isso aí para que você continue com esses pratos. Mas se você tiver muitos itens e puder escolher, então escolha os mais simples, mais fáceis. Como aqui, por exemplo, os salgados do lado. Eu coloquei congelamento para preparo. Eu posso ter os meus salgados crus também congelado, prontos para fritar. Eu posso produzir uma quantidade se eu tiver um local para armazenar isso. Ou eu posso, se for assado, eu já assar, já deixar tudo pronto, congelado e depois, conforme vai saindo, eu vou descongelando e aquecendo aquele salgado, entendeu? Para você ir trabalhando, não ter que produzir tudo na hora, ficar todo dia produzindo aquele alimento. E horários programados. Então, é uma outra opção. Eu falei da escala de tarefas que você pode estar fazendo ali com seus funcionários, falando da redução de pratos. No caso dos horários programados, então, para você não ter, de repente, muitos colaboradores ao mesmo tempo ali no espaço pequeno, e aí você quer revezar esses colaboradores também, você pode criar horários para estar fazendo as suas preparações, o seu pré-preparo, o seu preparo. Se, por exemplo, você dividiu a sua equipe em turnos também, você pode pegar, você serve só almoço, por exemplo, ou se você é uma pizzaria, trabalha só à noite, é uma lanchonete, trabalha só à noite. Você faz 2 turnos, então metade dos seus funcionários ou um percentual deles entra num contraturno para poder fazer todos aqueles preparos. Aí você vai fazer a escala de tarefas lá. Eu vou mostrar para vocês também um mapa de produção, como vocês podem fazer. Faz todos aqueles pré-preparos
E depois, no turno mesmo, normal, entra outra equipe para poder fazer só a preparação final, só finalização dos pratos. Ele não vai ficar ali porcionando, cortando, descascando, triturando, não vai fazer esses serviços que demandam tempo. Ele vai simplesmente pegar ali o alimento e fazer a finalização, que eu vou estar mostrando isso para vocês. Por exemplo, aqui, ó, o mapa de produção que eu falei para vocês. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem montar o de vocês, fazer lá pela área. Eu coloquei assim, eu coloquei só 2 setores de uma das cozinhas também que eu trabalhei. Eu tinha vários setores dentro dela e eu fazia esse mapa de produção. Então, eu tenho ali o açougue e era 3 turnos que eu tinha lá, tá? Então, manhã, tarde, noite. Aí eu colocava assim, eu deixei só de um dia para vocês verem como que é. Segunda-feira, então eu já fazia os preparos de quarta-feira, dependendo da cozinha, você pode fazer de terça, mas a quantidade de funcionários. Como eu trabalhava de segunda a segunda, então nem todos os funcionários fazia do final de semana. Então, por exemplo, no açougueiro ele não trabalhava de sábado e domingo. Então, na sexta-feira, ele já deixava todo o pré-preparo de sábado, de domingo e o de segunda. Aí, na segunda, ele produzia o de terça e de quarta. E aí, ele ia fazendo assim, deixando tudo pronto já antes. E eu precisava muito desse mapa de produção para a gente não se perder. Mesmo tendo cardápio, você precisa dele para não se perder. Não interessa se você é uma padaria, se você tem maqueria, é legal que você tenha esse mapa de produção, principalmente agora, para não esquecer, você reduzir os pratos. Então, o que você precisa ter ali pré-preparado? Então, você vai colocar o que vai ter que fazer cada turno ou cada equipe. Você monta esse mapinha e aí as pessoas vão chegar, já vai saber o que ela precisa adiantar. Então, ela vai já direto no alimento, não precisa ficar perguntando para você toda hora, não precisa ficar parando a equipe. O que nós vamos fazer? Aí fica todo mundo perdido, um batendo no outro de frente sem saber o que fazer e não vai sair nada. Então, monte esse mapa de produção. Você vai levar um tempinho para fazer só no início, mas depois pede ajuda para algum dos seus colaboradores, monta esse mapinha aí e vai se baseando em cima dele, ok? Depois vocês vão receber o PDF, você vai ver esse modelinho, você vai estruturando, vai fazendo o seu também. E investir em pré-preparo. Então, invista tempo e esforço no pré-preparo, para que depois, lá na frente, a sua agilidade, a sua eficiência seja melhor. Então, não pense assim, poxa, eu vou perder tempo fazendo pré-preparo, sendo que eu já posso chegar e já posso fazer tudo junto. Não é assim, não é. O pré-preparo, você vai ver que você vai ganhar muito mais tempo depois na sua eficiência, na sua agilidade. Você vai conseguir servir o número de clientes que você precisa para manter o seu negócio funcionando. Porque você não está de portas abertas, você está com delivery, muitos já tá com funcionários reduzidos. Então você precisa pensar nessa eficiência aí no que fazer, criar estratégias novas para poder driblar isso. Então pense bem nisso. E contratar ou não freelance. Então, poxa, eu tô precisando de mais alguém, eu não tô dando conta. Tem gente desempregada, eu tô vendo também em alguns grupos que eu acompanho, tem gente que tem bastante experiência, que é cozinheiro, que é auxiliar, que é padeiro, é pizzaiolo e tá precisando de trabalho nesse momento. Então, se você tá sem funcionários, está precisando e tem gente no mercado disponível, por que não? Só que, detalhe, essa pessoa que você vai chamar de repente como freelance, se você precisar, ela precisa passar por todo esse treinamento que você está fazendo, por todo esse controle de qualidade. Ela vai precisar usar a máscara dela, porque nós não sabemos também como que as pessoas, quem está contaminado, quem não está, também quem está pelas ruas, os contatos, as pessoas, os locais por onde ela andou, as pessoas quem ela teve contato. Então, o ideal é que as pessoas aí se protejam também. Então, você precisa passar todos esses cuidados de manipulação, de armazenamento, de distribuição de tudo,
mesmo que ela vá trabalhar só uma semana, só 15 dias, só um mês, se é freelance diário também. Então, ele precisa seguir as mesmas regras ali na sua empresa. E ideias do que preparar. Então, poxa, Tânia, do que pré-preparar, né? Então, poxa, Tânia, o que que eu posso fazer de pré-preparo na minha empresa para ajudar, para amenizar isso, para deixar o meu serviço fluindo e também mais rápido, né? Continue com eficiência. Por exemplo, eu tenho os legumes. Eu até falei ontem também para você evitar um pouquinho nesse momento trabalhar com folhas ou coisas que estraguem muito fácil. Eu não tô falando de todos, tá, pessoal? Tem gente que tem um negócio de alimentação que tá com uma saída ainda legal, ou tem pratos que depende dessas folhas e precisa estar trabalhando ali com elas. Mas no caso de legumes, também verduras, se você puder optar, melhor. Porque o que que você pode fazer? Processar ali todos os seus alimentos, que lavar, picar, fatiar, cortar em cubos, ralar, o que você tiver que fazer. Até folhas, se você precisar trabalhar com elas, você compra suas folhas, você lava bastante, lava em água corrente, clora os seus legumes, as suas folhas, tudo, enxágua. Depois que você enxaguar, as folhas você precisa secar. Ou usa um secador de salada, ou você usa um pano multiuso só para aquela tarefa e depois descarta. Deixa secar bem as folhas, embala elas e armazena tudo isso. Faz como ali, ó, na fotinho. Tá tudo processado, tudo feito bonitinho. E aí a pessoa, ela já vai trabalhar com aqueles alimentos, ela não precisa mais ficar cortando. Então, se você faz 2 turnos aí, um turno entra num horário diferente, nesse contraturno, ela vai fazer tudo isso e o segundo, quando entrar para fazer a finalização, já vai estar tudo pronto. Só que eles vão ter que trabalhar em parceria, tá? Para que o segundo turno não desperdice o que o primeiro deixou pronto. Então, o primeiro fez certinho na quantidade, pesou, mediu, o segundo vem, continua nas mesmas regras. Pesa, mede, não é porque tá ali tudo cortadinho que você vai extrapolar, usar mais do que o suficiente, que a gente vai falar essa questão também de porcionamento, que é muito importante. E aí, outra coisa, são as carnes. Então, todos os tipos de carne, como que você pode fazer? Olha ali na imagem. Eu tenho algumas carnes, elas estão embaladinhas, fechadinhas, algumas já temperada. Eu tenho ali a carne temperada também, eu separei tudo em embalagens individuais, ou você pode fazer por porções, né? Também você vai limpar, vai cortar, vai temperar. Aí você vai deixar só para finalizar também. Por exemplo, como hambúrguer, almôndegas, você pode trabalhar tudo com eles ali, deixar tudo prontinho, fazer tipo um interfolhado também, no caso dos hambúrgueres, e colocar tudo arrumadinho para que a pessoa vá só depois, na hora de finalizar o prato, ela só vai pegar, jogar na chapa e finalizar. E aí nós temos também, por exemplo, os recheios, os doces, os salgados, então bolos, tortas, tudo isso você consegue também porcionar ali e embalar. Então, olha ali na foto, eu coloquei frios, tem castanhas, tem cereais, tem molhos, tem vários pratos que você consegue fazer isso. Eu estou mostrando ali embalagens plásticas a vácuo, mas nós temos outras opções. Vocês vão ver as outras opções aqui, entra nessa parte de, por exemplo, como porcionar, na de embalagens. Eu vou mostrar para vocês para que não fiquem dúvidas. E aí você fez todas aquelas suas preparações e como que você vai porcionar isso, ó? Da forma como você distribui, ou individual, ou em porção, entre outros. Por exemplo, você vai processar todo o seu alimento, deixa prontinho. Só que não adianta se eu vendo, por exemplo, uma porção lá de fritas, de bolinho, ou eu tô fazendo lanches individuais, não adianta fazer
Empacotar 10 itens, sendo que é individual, ou pacotar um alimento que dê para 5 porções, sendo que eu vendo uma por vez, tudo junto, aí eu congelo, armazeno e quando eu preciso, eu tenho que retirar tudo do meu armazenamento ali para poder tirar uma porção, entendeu? Ou um prato individual. Já processa e já deixa os produtos individuais ou enroladinhos ali, tudo separadinho, de forma que dê para a pessoa pegar apenas o necessário, apenas o que ela precisa ali para preparar. E aí, como que eu posso armazenar esses produtos? Então, o que eu falei lá, eu mostrei os saquinhos, mostrei as embalagens a vácuo, mas como que eu posso fazer também? Eu não tenho aqueles saquinhos. Se não tiver como você providenciar, que eu acho que é uma das formas mais fáceis, são os saquinhos. Mas se você não tiver como providenciar, pode ser ali as vasilhinhas, tipo Tupperware, as vasilhinhas de plásticos no geral, que contenham tampas, precisa ser tampados. Aí você pode também outros tipos de saquinhos colocar ali, ó, no congelador, porcionar, ou você pode pôr em descartáveis, como esses potinhos aí do lado. Olha, eu tenho ideias, opções de como vocês podem fazer, ou de repente cada alimento ali que você tem no seu negócio necessite de uma forma de embalagem diferente, uma forma de armazenamento diferente. Aí você tem essas opções. Aí nós temos também as técnicas de branqueamento e de congelamento. O que é uma técnica de branqueamento? Para quem não conhece, é quando eu pego, por exemplo, um legume ali em cubos, ou um brócolis, alguma coisa para não estragar, porque vai ficar por mais tempo armazenado, né? Eu tô ali com uma quantidade que eu não posso bobear. Aí eu faço um pré-cozimento. Então eu coloco no vapor, não pode ser em água quente, porque ela amolece demais também o seu legume, perde vitaminas, minerais. Então eu ponho para cozinhar ali no vapor e depois que eu cozinhei, eu rapidamente deixo ele al dente, tá? Não deixa ele muito mole, deixa al dente, só a ponto de você espetar um pouco o garfo. Acabou de cozinhar, você já tira ele ali do vapor e coloca numa forma com água gelada. Então, enquanto ele está cozinhando, é bom que você deixe uma forma com água ou com gelo no seu congelador. Depois você põe lá na vasilha a água e os gelos. Aí você tira o legume, já coloca ali naquela vasilha de água gelada, só para ele parar o cozimento. Então, você dá um choque térmico para o cozimento. Aí parou o cozimento, deixou uns minutinhos ali, escorre bem e aí você armazena. Então tem que escorrer muito bem para não ficar excesso de água, porque se ficar excesso de água, depois o alimento ele fica também às vezes esponjoso. Então você escorre bem, leva pro congelador. Então deu esse choque térmico, ele parou de cozinhar, levou pro congelador, congelou e aí depois isso é a técnica de branqueamento. Aí quando você for descongelar, você põe um banho-maria ali, água bem quente, aí você tira do congelador e já mergulha na água quente. Para isso, o melhor que eu vou mostrar para vocês também é a embalagem a vácuo, porque quando eu coloco no vácuo, eu retiro todo o ar e aí eu congelo. E aí, quando eu congelo, eu não tenho espaços para criar aqueles cristais de gelo que às vezes rompem as membranas ali do alimento e deixa ele com aquele aspecto, com aquela característica de esponja. Então, eu coloquei ele no vácuo e aí eu coloco o banho-maria, já pego o saquinho inteiro e ponho no banho-maria para descongelar por 1, 2 minutinhos. Fiz isso, ele já descongela. Aí eu abro o saquinho e utilizo. Agora, para quem não tem o vácuo, vai na vasilhinha, você coloca a vasilhinha ali no banho-maria quente e aí retira para poder finalizar o seu prato, para poder usar. Então, você precisa combinar as duas técnicas, que é o branqueamento com o congelamento. E aí vem o vácuo, que eu falei para vocês, que é o quê? Para quem não conhece, tem vários tipos de equipamentos. Tem gente que tem desde os mais simples, como esse aí, que é aquele de mão, né? Na mesa, tem um pouco maior, depende da capacidade. Tem o vácuo para líquido também, que ele tira. Eu tenho um vídeo no canal que eu fiz uma vez falando sobre o vácuo e eu mostrei até
um equipamento um pouco mais simples também, mas que retira líquido ali, não tem problema, quer dizer, não precisa ser só alimentos secos, para não ter perigo de estragar a bombinha do vácuo. Então você consegue colocar molhos, consegue colocar carne de panela, várias coisas. Então você faz as suas embalagens ali e armazena e congela. Ele vai durar por muito mais tempo. Aí você pode até estar usando as condições de tempo e temperatura que tem na legislação. Eu coloquei até uma cópia aqui para vocês também. Eu vou mostrar para vocês como que é essa tabela de tempo e temperatura. E aí você tem a identificação e armazenamento ali dos seus produtos, porque você fez o pré-processamento, você embalou, você fez tudo certinho, você vai guardar. Só que você não pode só guardar sem identificar, você tem que primeiro dizer que alimento que é aquele, que dia que ele foi manipulado, você pode até pôr o destino dele. Então, se você fez pré-processado para 2 dias, 3 dias, você pode colocar ali, alimento para preparação X para o dia Y. Você coloca o dia e a preparação. Você pode fazer isso também. Ou se não, você coloca o nome do alimento ali, você coloca a data de manipulação e a data de validade dele. Como por exemplo, olha ali, tanto faz se é alimento que eu manipulei. Nesse exemplo eu coloquei um saquinho que foi aberto, ó, usou só uma parte, sobrou, colocou num pote, precisou etiquetar. Um molho que foi aberto e precisou ser transferido da lata, porque ele não pode ser guardado na lata, e foi para vasilha, precisou etiquetar. Aqui os potinhos de manipulação que tem ali a etiqueta, que tem já escrito um modelinho de etiqueta do lado. Nesse modelinho ali, ó, tá só produto, fabricação e validade. Mas geralmente, até na legislação, eles pedem que tenha o nome do responsável e aí você pode acrescentar o destino da preparação, como eu falei também. E aí entra a exposição, que é tempo e temperatura. Eu estou fazendo os pré-preparos, eu preciso fazer uma etapa de cada vez. Então, se eu estou fazendo pré-preparo de hortifruti, então vou mexer com os hortifrutis, vou iniciar, cortar, higienizar, picar, embalar, etiquetar e guardar. Para aí eu mexer com outro tipo de alimento, o outro lote, para que o primeiro que eu comecei a trabalhar não fique tanto tempo fora da geladeira exposto. Igual para alimentos que precisam de refrigeração, ele não pode ficar mais que 30 minutos fora da refrigeração. Então você precisa trabalhar rápido e guardar, trabalhar e guardar. Então, o ideal é que alguns tipos de alimentos, se for muita quantidade, você trabalhe por lotes. Então, pega um lote que você consiga dar conta em meia hora, faz todo ele e armazena. Pega outro lote e vai fazendo assim por diante. E aí, no exemplo aqui que eu falei para vocês lá na tabela, eu coloquei aqui, ó, de acordo com a legislação. Então, eu tenho a temperatura ali entre 0 e menos 5 graus, validade de 10 dias. Então, tem os produtos refrigerados. Então, tem a temperatura e o prazo de validade nessas condições de temperatura que você pode ter. Como que eu sei disso? Gente, usar termômetro. Então, utilize termômetro, tem o tipo espeto, tem... Nossa, eu ia até pegar meu termômetro lá para mostrar para vocês, mas é o tipo espeto, é o termômetro a laser que você pode usar. Então, o laser ele é mais recomendado para você ver as superfícies de preparações. Se você vai ver um equipamento, é legal você usar o espeto, você coloca dentro do equipamento, fecha a porta, aguarda uns 2 minutos, retira de novo o termômetro, vê a temperatura que está ali no interior do local. Só que também não adianta deixar o termômetro espeto encostando em algum alimento que está muito quente ou muito congelado, que ele vai pegar a temperatura do alimento. O ideal é que ele pegue do espaço, do equipamento ali, para você ver se está nessas condições de temperatura. E aí nós temos os alimentos perecíveis. Ali no meu pré-preparo, eu preciso tomar muito cuidado com alimentos com molhos, por exemplo, que vá cremes, que vá leites, que vá queijos, ou outras opções de molhos que eu mesclo, tipo um rosé. São alimentos que eles tendem a ser mais eles são mais perecíveis, eles tragam com facilidade, ele tem um crescimento microbiano
muito rápido, eles são sensíveis. Então, se eu manipular muito, retiro da refrigeração, coloco na refrigeração, vai e volta. Essa manipulação pode contaminar aquele alimento e estragar o meu molho, os meus alimentos. Tipo, eu vou fazer um estrogonofe, eu vou manipular muitas vezes, então eu preciso tomar muito cuidado com esse molho. Se você vai fazer pré-preparo dele, prepara o seu molho, igual eu falei, prepara ele do início ao fim, resfria, embala, porque você não pode embalar ele quente e guardar fechado, porque ele vai criar vapor lá dentro e aí vai aumentar o risco ali de contaminação, crescer bactérias. Então você resfria, embala, tampa, etiqueta e guarda. Aí você de repente congelou, por exemplo, eu vou fazer um prato com molho, e aí eu vou utilizar aquele molho que eu congelei ali. Então, eu primeiro preparo o prato, deixo tudo pronto, pego o molho, faço o descongelamento e coloco ele na finalização. Se for o caso, um estrogonofe, por exemplo, em vez de você fazer uma panela e não saber se vai sair toda ela, como que eu faço depois para guardar? Complicado? Então, o que que você pode fazer? Fez a carne, fez o molho separado, e aí, quando você vai mandar para o seu cliente pedir, você pega e faz a finalização apenas da porção. Então, você faz a finalização ali da porção e envia para o seu cliente, tá? E agilidade e eficiência agora. Então, vamos falar dessa agilidade, da eficiência, que é trabalhar com os pré-processados. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, de você pré-preparar seus alimentos, já é um pré-processamento que você está fazendo. Ou se não, você pode também comprar no mercado. Existem fornecedores que trabalham já com esses alimentos pré-processados. Então, para você que não está com funcionário suficiente, que não consegue contratar freelance, mas que precisa produzir e entregar, a sua opção então vai ser já comprar esses alimentos pré-processados, que nós temos todos os hortifrutis também, da forma como você quer, em cubo, em palito, ralado, fatiado, do jeito que você quiser. Nós temos também as carnes já limpas, já desossadas, tudo pronto. Ou nós temos também as carnes processadas como hambúrguer, steak, nuggets. Temos também linguiças, os embutidos, que são as calabresas, salsichas, tudo alimentos que você não precisa muito de manipulação. Aí você pode utilizar ele para deixar o seu serviço mais rápido, mas você pode fazer isso no seu negócio conforme as técnicas que eu expliquei para vocês no pré-preparo. Com aquilo lá você consegue preparar muita coisa, deixar muito alimento preparado ali. E aí nós temos as técnicas de descongelamento, regeneração ali do seu alimento. Então eu preparei, eu fiz todo aquele pré-preparo, eu comprei já pré-preparado, congelado. Como que eu vou fazer? Que é o caso que eu falei para vocês do banho-maria, de que você pode utilizar para descongelar molhos ou qualquer outro líquido, produtos no vácuo. E aí você tem também a técnica de regeneração, que é o vapor. Por exemplo, o vapor, num restaurante que eu trabalhei também, a cozinheira fazia o seguinte: ela fazia uma quantidade de arroz e às vezes no final da distribuição, que ela precisava fazer mais, ela dividia as quantidades e ia distribuindo aos poucos. O que sobrava lá dentro, que ela guardava no banho-maria, na temperatura correta, ela pegava e congelava. E aí, quando ela precisava, ela descongelava aquele arroz no vapor. Então, ela pegava um escorredor de alumínio que ela tinha, grande, colocava ali no vapor, ela colocava o arroz, tampava e o arroz ia se soltando, ela ia fazendo esse descongelamento. Nossa, gente, mas vai ficar feio isso aí, né? Vai ficar feio. Realmente não ficava. O arroz ficava soltinho, mas não ficava feio. Eu já vi ela fazer isso várias vezes, já vi distribuir. Tem pessoas que nem percebeu essa diferença. Então, tudo depende de como que você vai fazer isso. E aí nós temos também o escaldamento ali. Você vai escaldar o seu produto, que é a água quente e vai passar o legume que você fez o branqueamento, alguma coisa, você vai passar ele pela água quente
e vai utilizar. Ele é um pouco diferente do banho-maria, porque o banho-maria eu coloco a vasilha lá e ali ela fica, vasilha com aquele calor, né, regenerando o alimento, descongelando. O escaldar, não. Eu passo, a água tá fervendo, eu passo meu alimento na água quente para dar aquele choque térmico e ele regenerar. E aí nós temos o micro-ondas, que eu usava também muito para fazer descongelamento de pão, de bolo, de brownies. Então eu precisava às vezes fazer uma sobremesa. Nós tínhamos uma sobremesa que era brownie de chocolate integral com sorvete light. Só que não tinha como eu ficar produzindo o brownie todo dia, aquele monte, porque às vezes ele não tinha, era muito sazonal, ele não era todo dia que ele tinha toda aquela saída. Então nós colocávamos ali o brownie, já separava as porções, congelava tudo interfolhado ali em porções, e quando a pessoa fazia o pedido, a gente descongelava no micro-ondas, colocava no pratinho, colocava o sorvete de creme junto e ia pro cliente. Não parece, depende muito do tempo que você usa, porque se você usar um tempo alto, por exemplo, eu vou descongelar um pão. Se eu colocar lá 1 minuto, o pão vai ficar duro pra caramba, vai ficar horrível. Às vezes nem 30 segundos dá para você usar. Tem vezes que você precisa utilizar um tempo bem menor para um pão congelado, às vezes 15 segundos, depende da potência do seu micro-ondas. Então, isso você precisa avaliar. E também cada pessoa, nós devemos evitar ali as preparações que exigem muita manipulação, que eu falei para você, né? Você pode colocar cada pessoa responsável por uma tarefa, e naquela escala de serviço que nós falamos lá atrás, que é da seguinte forma: uma pessoa ali, você pode passar ela para fazer os quentes, outra vai fazer só os frios, outra vai só porcionar e finalizar todos os pratos, para que elas criem uma sequência ali, façam um ciclo de preparação e aí elas evita de esquecer as coisas, deixa o serviço mais ágil, se cada uma fazer uma etapa de um processo, é como uma linha de produção de fábrica, né? Ninguém pega e monta um celular do início ao fim, é uma linha de produção. Aí eu tenho uma parte que só põe teclado, tem outra parte que só põe antena, outra parte que só põe a tela e vai fazendo. Então, é a mesma coisa para cozinha. Você pode ter ali, vamos supor, uma pizzaria. E aí eu preciso, poxa, como que eu vou fazer isso? Então você pode ter uma pessoa ali que é responsável por embalar, por exemplo, todas as pizzas. Você fez as pizzas, aí eu tenho a pessoa que está pegando os pedidos, tudo, mas uma dessas pessoas da minha equipe, ela vai ser responsável por embalar todas as pizzas, identificar, separar ali para distribuição para o seu entregador vir e já pegar certinho aquelas distribuições, porque já vai estar separada, a pessoa que embalou já vai deixar separadinho e já vai sair, deixando o seu serviço mais rápido, não tendo risco de entregar a coisa errada. E clareza das funções, as responsabilidades. Então, você fazendo essa escala, você fazendo a sua reunião diária lá, o seu DDS, você entrando, né, com essa sincronia aí com a sua equipe, você vai deixar todo mundo vai ter uma clareza de todas as funções que ele deve fazer. E isso vai deixar seu serviço mais rápido. É essa clareza que falta muitas vezes nas pessoas, que deixa o serviço tumultuado, que sai pedido errado, ou que produzem em quantidades exageradas e acaba desperdiçando, ou produzindo em quantidades insuficientes e falta ali para o seu cliente. Então, é essa falta de clareza que muitas vezes saem coisas erradas da cozinha. Então, você tendo isso, você não vai ter tanto problema com essa rotina que nós estamos tendo aqui, fora dos padrões, né? E aí, a redução de custos no preparo. O que você pode fazer para reduzir todos os seus custos? Então, você pode trabalhar com os cortes, os tamanhos. Por exemplo, quanto maior for o corte dos seus legumes, você consegue ter um rendimento maior ali. Se eu picar tudo pequenininho, fizer um refogado, os meus legumes vão sumir. E aí eu não vou ter
vou precisar de uma quantidade muito maior para o mesmo número de pessoas. E quando eu faço uns alimentos, uns cortes maiores, uns cubos, ou igual essa abóbora aí do lado, que é a abóbora com casca, né? A cabotiã, eu fiz ela em meia lua, com casca, elas dão mais volume também. E eu consigo ter uma quantidade menor para produzir para o mesmo número de pessoas. E aí, na cocção também você precisa estar atento, evitando alguns alimentos, como refogar folha. Então, se você tem algum prato que vai ali uma couve, um espinafre, ali refogado, tenta fazer ele cru. Inverte um pouco, faz cru, faz com um azeite, um alho ali, você faz e tempera aqueles para não murchar e não reduzir tanto. O outro alimento que também perde muito são os frutos do mar, peixe, que vem muita água nele. Você pode procurar um fornecedor que tenha um produto com uma qualidade melhor, que não tenha tanta água, ou então evitar um pouco de fazer esses alimentos que você compra ali 1 quilo para ter um desperdício, uma perca ali de quase 50% nele, por questão de água que ele perde durante a cocção, o cozimento, ou você de repente assou, fritou, o que for. Então, esses alimentos eles vão reduzir o seu custo também, evitando eles, né? E a substituição de ingredientes que você pode utilizar ali na sua cozinha. Por exemplo, as marcas, você pode trocar marcas de produto, de um produto para o outro. Não é cair a qualidade, gente, não é cair, porque às vezes eu tenho ali, ó, um tipo de farinha de uma marca que custa, às vezes, quase o dobro de outra. Mas se você souber fazer uma boa preparação ali, muitas vezes não vai fazer diferença no seu prato por causa da sua preparação. Então, são algumas coisinhas que você pode substituir. Ou, por exemplo, um purê de batata in natura. A batata subiu muito preço, ou tá. É muito tempo para mim fazer esse purê, porque eu tenho que cozinhar, tenho que tirar a casca, tenho que amassar, tenho que temperar. Você pode substituir pela batata em flocos e fazer o seu purê com a batata em flocos. Ou de repente está muito cara a batata, vamos criar alternativas, fazer de tubérculos. Eu tenho ali, de repente, conseguir pegar batata doce com preço melhor, a cenoura, ou a mandioca, ou o cará. Vou pegando outros legumes e vou acrescentar no meu purê. De repente, um chuchu, faço meio a meio, misto, batata com chuchu, e vou fazendo esse purê. Então, eu vou substituindo os meus ingredientes para reduzir esse custo agora. Aí eu tenho os tipos de preparações. Ah, Tânia, quais são os tipos de preparação que eu posso focar agora, que eu vou reduzir os meus custos ali? Então, nós temos, por exemplo, massas, macarrão, escondidinho, nhoque, são produtos que as pessoas gostam muito e que também têm um custo não tão elevado. E aí eu consigo fazer eles, manter uma qualidade ali, mas continuar servindo para o meu cliente. Fazer um aproveitamento. Então eu posso pegar as aparas de carne, os talos de legumes, de folhas ali, e fazer croquete, tortas, fazer sopas, omeletes recheados, farofa, arroz colorido. Então eu consigo fazer, mas eu vou fazer tudo num dia porque fiz o pré-processamento dos meus legumes e me sobrou várias folha de beterraba, folha de cenoura, me sobrou talo de legumes, cascas. Não, você vai porcionar eles do mesmo jeito que você está porcionando o seu legume. Você vai porcionar eles, vai armazenar e vai estar utilizando ele ao longo dos dias. De preferência congelados também, se for demorar mais que 3 dias para utilizar. As sobremesas, você pode fazer um purê de frutas, de repente você pode fazer um mix de frutas, pode fazer uma sobremesa ali caseira, como por exemplo uma compota com gelatina. Eu cozinho a maçã, coloco uma gelatina de pêssego ali na maçã, deixo ela bem cozidinha, ela fica parecendo um pêssego em calda, uma compota. A própria maçã ela pega aquele gostinho e fica. Ou então um sagu.
São sobremesas gostosas também, mas com um custo menor, que você pode colocar também no seu cardápio. Ah, Tânia, mas isso aí, as minhas sobremesas são muito chiques, são muito elaboradas. Então tá, o que que você pode fazer para você reduzir o seu custo? Ou você substitui um ingrediente, como eu falei, ou você reduz algumas coisas do seu cardápio e mantém as suas sobremesas ali com classificação A, B e C, e aí você introduz essas outras sobremesas para ter uma opção ali no seu negócio. Às vezes você acha que só vai sair uma torta holandesa, um pudim de leite, e de repente a pessoa viu que tem uma terceira opção ali, também um pouco mais em conta para ela vai querer. Porque nesse momento tá todo mundo com medo, com receio ali do nosso mercado financeiro, né? E aí a pré-mistura também é uma opção que você pode usar. Pré-mistura para doces, para salgados, você pode fazer bolo, você pode fazer torta, você pode fazer sobremesa como curau, você pode fazer os pães. Então tem várias pré-misturas aí que é mais fácil também, que você pode guardar no seu estoque seco, e aí você só faz a preparação ali na hora, que é bem mais rápido, e distribui. E aproveitamentos, que são as partes que você descarta. Geralmente a gente descarta e podemos usar nos nossos alimentos ali no dia a dia e enriquecer, criar outras coisas ali no nosso cardápio, incrementar também e estar fornecendo para os clientes. Por exemplo, receitas como sucos, doces, compotas, geleias, bolos. Eu consigo fazer um bolo ali de laranja com a casca da laranja. Eu consigo fazer um sorvete de manga também usando a casca da manga. Eu consigo fazer um risoto usando casca de legumes. Fazer tira-gosto, por exemplo, sobrou casca de batata, sobrou a casca de beterraba, sobrou a casca do chuchu, além de, lembrando, chuchu eu posso cozinhar com casca, abóbora eu posso cozinhar com casca, então tem vários legumes. Mas aí você tirou as cascas, você consegue aproveitar elas, assar, triturar e fazer ali uns tira-gosto, temperar, jogar em cima de uma salada, fazer também creme de talos, você pode aproveitar eles e colocar. E, gente, é muito chique isso, viu? Tem restaurantes funcionais que trabalham com isso, são coisas muito boas, é rico em nutrientes, tá? Então, não tem nada de, eu vou servir lixo, não existe isso. Se alguém pensar isso, tira isso da cabeça. Você pode também bater essas sobras junto com massas salgadas, você pode triturar ali, colocar como um recheio num omelete, fazer um doce com casca de banana, com casca de melancia, tem várias coisas. Aí lembrando vocês, ó, como eu coloquei ali, tem os benefícios também à saúde, devido a fibras, vitaminas e minerais. Então, tô em dúvida, o que que eu vou fazer então, Tânia? Você pode entrar lá na internet, vai no o Senac, tem umas apostilas muito legais sobre isso, com algumas receitas que você pode preparar. Então, às vezes tem alguma coisa que você está jogando aí no lixo e que esse é o momento para você agora começar a trabalhar com isso, tá? Com esses alimentos. Agora a gente precisa mudar, a gente precisa expandir a nossa mente, criar ideias novas, soluções para o problema, não é só, a gente não tem só que esperar ou reclamar, tem que criar soluções e vamos lá. E ajuste do tamanho das suas porções. Então você precisa ajustar ali as suas porções. De repente tem uma porção que está muito grande, aí sobra, ou é descartado, o cliente não consegue comer muito. Aí você consegue ajustar para diminuir o seu custo. Um exemplo disso é as empresas de achocolatado, de biscoito, de torrada, de chocolate, de iogurte, que você vai lá no mercado, você olha, tá bem pequenininho assim o chocolate. Antigamente uma barra de chocolate era 220 gramas. Aí foi para 200 gramas, depois foi para 180, depois para 160, 140. Esses dias eu fui no mercado e eu achei uma barra de 90 gramas, sendo que antes todas eram em torno de 200. Então, quem repara muito nisso vai lembrar dessa situação. Eles estão reduzindo. Você vai nos achocolatados, estão reduzindo. Você vê os biscoitos, as torradas, que antes eram um tamanho e agora ela está quase a metade do tamanho. As indústrias fazem muito isso.
Aí ela coloca redução, mas o preço ela mantém. Então ela reduz o tamanho, aí passa um tempo, ela aumenta um pouquinho no preço. Então, para ela não ficar aumentando o preço, ela vai reduzindo, e muita gente nem percebe isso. Então você ajusta ali o tamanho das suas porções para poder reduzir um pouco o seu custo também. E aí, na finalização do prato, se preocupe muito com a aparência e a quantidade que você vai colocar. Então, a pessoa que está responsável por verificar toda a finalização antes da distribuição, ela vai ver se a aparência tá igual, se a aparência tá boa, se tá comestível, porque às vezes vai chegar lá pro cliente assim, tudo bagunçado, e aí o cliente não vai nem sentir com vontade de comer, a comida pode estar uma delícia, pode estar saborosa, só que ele não vai sentir vontade de comer porque vai imaginar que você fez de qualquer forma. Então a aparência ela conta muito, ela mostra muito como que você está trabalhando, o cuidado que você está tendo. E a quantidade, depois que você ajustou sua porção, tem que ser igual para todas. Porque se de repente eu compro cinco, seis, e aí vem diferente. Eu pedi um lanche para todo mundo. Aí no meu lanche veio mais alface do que o da minha irmã, no que o da minha filha, do que meu esposo. Então tem essa comparação. A gente costuma comparar. Então procure manter igual a sua porção para todo mundo. E o controle de temperatura. Então, quando você fez os seus alimentos ali, você está fazendo a parte da distribuição, então procura manter os seus alimentos longe de temperaturas inadequadas. Por exemplo, se é um alimento que tem que ficar, permanecer acima de 60 graus, de 65 graus, mantenha ali no seu balcão térmico. Se você é uma lanchonete, por exemplo, que precisa manter alguns alimentos quentes, ou se você vai uma padaria e não tem balcão térmico, põe no banho-maria, põe onde for esse alimento ali, mantenha ele na temperatura adequada. Se não é necessário, você vai servir quente, mas não é necessário ficar no calor, ele pode ficar na refrigeração, então deixa na refrigeração, se vai descongelar e precisa de um tempo num descongelamento lento, passa para o refrigerador, mas deixa sempre na temperatura adequada. Por que isso? Porque se você separa ali 10 porções de um determinado alimento, deixa em temperatura ambiente, sendo que ele precisava estar em refrigeração ou numa temperatura acima de 65, e deixa ali. Aí fica meia hora, uma hora, 2 horas, e aí não foi pedido, não saiu todas aquelas porções ali, eu vendi metade. O que eu vou fazer com a outra metade? Guardar? Eu não posso, porque estava fora da temperatura, então eu tenho que descartar. E a gente está trabalhando com redução de custos. Então, tira só o que você vai usar, só o necessário. E aí você vai trabalhando com isso, vai tendo esse controle, porque se ele ficar na temperatura adequada e sobrar, não sair tudo, você pode sim aí fazer o procedimento do armazenamento, igual no do pré-processado lá, você vai resfriar, vai embalar, vai etiquetar e vai armazenar o seu alimento. Aqui eu tenho um modelinho de um controle de temperatura. Então eu tenho o alimento ali separado por setor, o alimento, aí eu tenho a quantidade que eu produzi, aí o tempo da distribuição. Isso aqui é uma coisa que eu uso no dia a dia, quando é um balcão térmico que está aberto para as pessoas estarem vindo se servir, que fica às vezes 3 horas com a alimentação exposta, tudo. Mas a gente pode adaptar ele para esse momento que você vai estar na sua distribuição. Você não está com o ambiente aberto, mas você está entregando. Então você pode também fazer uso do seu balcão e ir distribuindo. Mas aí você precisa controlar a temperatura, ver a temperatura no início, a temperatura durante o seu horário de distribuição e no final. E aí você vai registrar também se teve alguma sobra limpa, que está explicando ali o que é sobra limpa, o que é resto. Então você vai ter esse controlinho aí e vai fazendo o seu estabelecimento para reduzir os seus desperdícios. E o empilhamento na distribuição. Então, como você de repente, alguns lugares está cheio de entrega, e aí pega ali as caixinhas de salgados, pizza, o que for, e vai empilhando. Aí chega uma quantidade que o que está aqui embaixo, ele vai ser pressionado pelo que está em cima. E aí você vai pressionando o seu alimento e de baixo vai chegar com um aspecto horrível. Entra lá no primeiro item. Um aspecto muito feio para o seu cliente. E aí isso vai prejudicar você. Então, cuidado nesse empilhamento aí. E um recadinho para o cliente. Nesse momento, assim, é um diferencial seu.
que você pode mandar. As pessoas estão preocupadas, estão ansiosas, estão depressivas, estão tristes, tudo. E o que que você pode fazer? Coloca ali uma palavra de conforto, faz um bilhetinho ou escreve na embalagem do seu cliente um bilhetinho para ele, com muito amor, com muito carinho, isso tudo vai passar. Então, escreve frases de incentivo para ele se sentir bem, né? Quem não gosta, né, de receber alguma coisa em casa e ver que o outro teve a preocupação de pensar, de escrever. O simples fato de você escrever com a sua caneta mesmo é uma preocupação, é um tempinho que você está tirando pensando em como um animal próximo, é um diferencial. E é muito bacana isso. Então é legal você colocar um recadinho ali para os seus clientes, você vai fazer uma diferença para eles, vai dar essa mensagem de carinho e vai estar ajudando também as outras pessoas a superarem esse momento. Então agora nós vamos falar sobre distribuição para a próxima aula, que é amanhã. Então o que a gente vai ver amanhã nessa próxima aula? Nós vamos falar sobre as formas menos arriscadas para os clientes e os funcionários. Então, formas de distribuição. Quais são essas formas? Porque está muito se falando de delivery, muito delivery. O que a gente pode fazer para deixar essas entregas menos arriscadas? Porque agora a gente está no começo. Então, no começo dessa pandemia toda, a gente não sabe como vai ser daqui uma semana, daqui 2 semanas. Então, é melhor a gente se prevenir. Então, vamos ver as formas menos arriscadas para ambas as partes. Como manter os alimentos prontos ali para distribuição? O que a gente pode fazer? Como a gente pode rever os nossos custos e o preço de venda. Então, é muito importante você reavaliar se o seu preço de venda está compensando agora, se você precisa ajustar alguma coisa, né? E se está valendo a pena você ter aqueles alimentos lá no seu cardápio, no seu estabelecimento. Como ser e como fazer a diferença para o seu cliente ali com o seu negócio de alimentação. Nós não podemos ser mais do mesmo, nós temos que ser diferente. E como fazer isso? E as ideias e expectativas ali do nosso serviço, do que a gente tem de novo para incrementar ali, quais as expectativas que a gente pode passar para os nossos clientes, a melhor forma de transmitir ali a credibilidade, a confiança. Como que eu vou passar isso para o meu cliente? Para ele ver que eu estou seguindo todos os procedimentos e padrões que são necessários para evitar a contaminação ali do ambiente, do alimento que ele está pedindo. E aí, nós vamos falar sobre a nossa equipe nesses tempos de crise, né? Como motivar os seus colaboradores, como manter eles ali firme, engajado, para que o serviço flua, né? Então, a gente precisa ter essa parceria, ter essa colaboração, só que a gente precisa saber trabalhar com eles e manter todo mundo ali alinhado nas expectativas do cliente, todo mundo firme e forte ali trabalhando, ok? Muito obrigada pela sua presença. Então, eu espero que esse conteúdo esteja ajudando muito vocês. E agora, se vocês quiserem, pode postar suas dúvidas também. Se vocês tiverem ideia, sugestão, que pode acrescentar aqui também para a gente compartilhar, vai ser muito bem-vindo. Então, bons estudos para vocês, bom trabalho para todos e até amanhã.